Oi, bonita! Vamos hoje com esse tutorial narrado completo. Vou fazer o passo a passo dessa pele nessa modelo linda e também de um olho bem fácil e prático para você replicar em casa. O primeiro passo a gente sempre começar com uma pele limpa, que ajuda muito aí na durabilidade da maquiagem. Eu comecei aplicando um tônico, né? Esse tônico é da Débora Luz, que eu apliquei com algodãozinho em toda a pele. Depois eu vim aqui com a névoa hidratante da Daisy Peroso. A névoa hidratante é uma aguinha, tipo uma aguinha termal que tem várias propriedades. Tem ácido hialurônico, tem óleo de jojoba, tem aloe vera que ajuda a deixar uma pele bem hidratada e potencializar essa durabilidade. A gente sabe que pele hidratada ajuda muito a não craquelar a maquiagem. Depois de secar bem essa etapa, eu venho para o Gel Hydra Blend, que também é um hidratante. Nessa textura em gel eu gosto para quem tem pele oleosa, também dá para usar para quem tem pele seca, mas principalmente para quem tem pele oleosa, porque essa textura ajuda a pele a absorver bem rápida e deixa uma sensação de pele refrescante. Gosto de aplicar com um pincel Duo Fiber em toda a pele e também descer o hidratante ali no pescoço e colo. Interessante a gente sempre manter essa mesma textura de rosto, pescoço e colo. Agora vamos secar bem essa pele, deixar a pele absorver bem esse hidratante para a próxima etapa. Aqui eu vou usar um creme hidratante Hydra Blend, que é um creme para a área dos olhos. Eu gosto de usar esse hidratante quando eu vejo que a cliente, quando a modelo está com uma olheira um pouco mais pronunciada, um pouco mais pigmentada. E também quando eu vou fazer uma pele um pouco mais elaborada, porque o hidratante ajuda a não craquelar a base. E esse hidratante em específico, ele também tem cafeína na composição, que ajuda na circulação e suavizar essas regiões mais escuras, deixando a pele um pouco mais suave. Depois a gente vem para o primer. Eu usei aqui o BT Blur da Bruna Tavares. É um primer que eu gosto muito, porque ele tem uma textura que realmente suaviza as linhas e os poros. E o primer eu gosto de aplicar com os dedos mesmo. Dá aquela esquentadinha no produto para ele deixar um pouco mais emoliente. E eu venho realmente em pontos específicos ali na região da testa, abaixo dos olhos, em volta do nariz, onde tem poros e linhas, para fazer essa cobertura, esse preenchimento pontual. A base eu escolhi a Catarine Hill de alta cobertura. Eu testo a cor 2 no colo e você pode ver que praticamente a gente nem vê aonde a base ficou de tão certinho que deu o tom de pele. É importante a gente sempre levar em consideração, além da cor do rosto, a cor do colo, porque você pode ver que a modelo ela tem um rosto mais clarinho e rosadinho e o colo dela é levemente mais amarelado. Na verdade, ela tem um fundo de pele quase neutro. A base ela fica mais amarelada na pele dela quando a gente olha assim no rosto, porque realmente dá esse contraste com o rosto dela, que é um pouco mais rosadinho. Mas vocês podem ver que dá uma continuidade bem bonita em relação ao rosto e o pescoço, né? A cor fica perfeitinha. Hoje eu optei em aplicar a base com esponjinha mesmo, para já dar um acabamento bem aveludado, não deixar nenhuma linha, com batidinhas bem rápidas para a esponjinha não absorver tanto produto. Essa que eu estou usando, essa cinza, tem uma textura aveludada e essa esponjinha dá para maquiar. Quando eu aplico a base, eu presto bem atenção já para aplicar na pálpebra, aplicar na orelha, para não deixar nenhuma diferença de tonalidade nessa região que é levemente mais clara, no caso da minha modelo. E com o restinho que eu tenho, eu vou aplicando bem na divisória ali do rosto com o pescoço e descendo o pescoço. Quando eu desço a base no colo, principalmente quando a minha cliente ou modelo vai usar um vestido mais decotado, eu gosto de aplicar diluidor na base. Assim a base fica com uma textura mais fina ainda, para ficar mais imperceptível a base nessa região, só para a gente igualar a textura e qualquer eventual diferença de tonalidade. O primeiro corretivo que eu usei é o Canelle da Maquier. Eu tiro com a espátula e com o pincelzinho aqui do Fiber, dou uma leve esquentada no produto para ele ficar um pouquinho mais emoliente, um pouquinho mais fino a textura, para aplicar nessa região abaixo dos olhos. A ideia desse corretivo é ser bem próximo ao tom da pele para realmente dar mais cobertura e mais resistência nessa região,
já que os corretivos da Maqui eles são bem resistentes. Depois vem com a esponjinha dando acabamento e eu já vou para o contorno. O contorno eu também usei uma cor da Maqui, essa aqui é a Pecan, que tem um tom que não é tão quente, também não é tão frio, o que fica ideal para o tom da pele da minha modelo. E eu quis um tom também mais escuro de contorno, porque realmente nessa minha proposta, é uma proposta de uma maquiagem um pouco mais noite, e eu também queria esse contraste maior na pele dela. O pincel que eu usei é o F28 da Dye Makeup, que é um pincel de cerdas naturais, mas que eu amo para aplicar contorno cremoso, porque ele já dá um efeito bem esfumadinho. Eu perco pouco tempo com a esponjinha, já consigo aplicar, esfumar e deixar um acabamento bonito, de uma forma bem prática, né? Maquiagem a gente tem que ser prática ali pra gente conseguir um resultado rápido, bonito. Com o restinho só ali no contorno do rosto e depois já vem com a esponjinha dando batidinhas ali nas divisões para deixar um acabamento esfumado. O contorno que eu fiz ali na testa, quanto no queixo, foi só para realmente devolver a sombra no rosto da modelo. A minha intenção aqui hoje não foi alterar nada no formato do rosto dela. Agora, com um tomzinho mais claro e levemente mais frio, é o Cacau da Maqui. Eu gosto muito desse contorno para fazer o contorno no nariz, porque para realmente dar a impressão de sombra no nariz, não dá uma impressão muito marcada, muito artificial. Então vem com um pincelzinho de aplicar sombra, esse é o O152 da Dye Makeup, para aplicar bem pontualmente e depois vir com a esponjinha dando batidinhas e deixando bem esfumadinho. Contorno do nariz eu gosto quando a gente nem sabe que tem um contorno ali, a gente só vê que é uma sombra. O blush cremoso, para dar realmente bastante durabilidade, eu escolhi o Berry da Mari Saad, apliquei com o mesmo pincel que eu apliquei o contorno, para já dar essa cor que vem de dentro para fora, né? O contorno cremoso, adoro, para dar mais durabilidade no blush e deixar um efeito bem natural e bem bonito. Agora sim, eu venho com um corretivo um pouco mais claro, esse aqui é o Vanilla da Maqui, para fazer a iluminação na região dos olhos. Eu aplico mais nessa região onde tem uma leve profundidade na minha modelo, para dar um efeito de projetar. Pode ver que só de aplicar, ele sumiu aquela sombrinha natural que causa no rosto e deixa uma impressão de uma pele mais lisinha, destacando essa região. Então é bem pontual mesmo, um corretivo mais claro. Antes de selar a pele, já vou para o iluminador. Eu escolhi o Rainha Acessível da Lacre. Eu acho lindo, lindo, lindo esse iluminador. Ele tem um tom coral que dá uma leve esquentada na pele, deixa uma pele bronze bem bonito, mas não chega a ser mais escuro que o tom da pele da minha modelo. Então deixa um efeito de iluminador bem bonito. Depois dessa etapa, eu gosto de aplicar um fix para dar uma secada em toda essa parte cremosa e aplicar o pó em seguida. Assim o pó acumula menos nas linhas e deixa um efeito mais bonito. Acho que uma pele mais natural. Aqui eu estou usando o pó Mármore 1 da Boca Rosa, aplicando com uma esponjinha, sempre tirando o excesso. Pode ver que eu pego um pouquinho de pó, dou uma batidinha para tirar o excesso e fazer uma camada fininha e deixar a pele sequinha. Com pó compacto, esse eu usei o Mineralize da MAC, só para tirar o excesso de pó da pele e deixar um acabamento mais aveludado. Esse pincel que eu estou usando para aplicar blush é o F27 da Dye Makeup. Eu estou usando o blush Brown da Catarine Hill. Então, como eu usei um blush cremoso rosado, agora eu venho com mais marronzinho, porque essa proposta que eu tô fazendo é uma proposta mais outono no visagismo, né? Uma proposta com tons mais quentes, trazer um pouco mais de seriedade e de poder e de presença nessa maquiagem. Então, por isso que eu tô realmente escolhendo toda a paleta de cor relacionada a isso.
Já passou um pouquinho, mas ali eu usei de contorno o MB01 da Hot Makeup, só para dar uma intensificada no contorno. E aqui na sobrancelha eu já estou usando o Kit Adjuster da Catherine Hill, que é um quartetinho. Pode ver que o meu tá bem gasto de tantas misturinhas que eu faço. E para trazer essa proposta mais outono, que a gente viu ali nos vídeos de temperamento, que são cores quentes, mas também são cores mais profundas, com a influência do preto e linhas retas. Deixei a sobrancelha dela um pouco mais com a cor da raiz do cabelo dela e levemente mais reta. E para fazer o primeiro esfumado, eu usei o Blush Brown da Catherine Hill, que é a mesma cor que eu usei como blush, só para dar um fundinho ali no côncavo. E agora eu tô vindo com o BT Velvet Brown, como, em vez de usar um lápis, estou usando o BT Velvet Brown ali na linha d'água e rente os cílios inferiores, aplicando com o O114 da Dye Makeup, que é um pincel de precisão. Então a gente aplica ali na parte de baixo. Depois eu vou tirando o excesso do BT Velvet na pele, né, da pele com um pincelzinho e deixando bem esfumado. Gente, a minha máquina nessa hora, ela parou de gravar, deu problema, não apareceu ali esfumadinho. E como eu queria realmente aproveitar esse vídeo, eu passei aqui pro meu celular, que a imagem acho que ficou bem legal também, a iluminação, no meu ponto de vista, ficou até melhor. Nos próximos vídeos eu vou melhorar com certeza, mas a gente vai se adaptando e vai levando como pode. Mas acho que a qualidade ficou bem legal. Então o BT Velvet eu apliquei na pálpebra, com um pincelzinho de esfumar, e eu usei o O133, que é um pincel de esfumar mais firminho, para fazer já esse primeiro esfumado no côncavo, e depois eu vim com o O141, que é um pincel de esfumar mais molinho, para realmente tirar qualquer marcação do côncavo e misturar com aquela primeira sombra que eu apliquei ali no começo, que foi o blush brown. Então, para ficar sem nenhuma transição, sem nenhuma marcação entre o BT Velvet e a sombra. O BT Velvet é uma forma bem legal, bem rápida de a gente conseguir pigmentação, cor e um esfumado ao mesmo tempo. Se eu fosse fazer usasse uma sombra marrom para fazer esse esfumado dessa forma, ia demorar muito mais tempo e não deixaria um acabamento tão bonito. Então eu adoro a BT Velvet para facilitar a vida nessas horas. Ó, repetindo desse lado, eu peguei o BT Velvet, apliquei direto com o pincelzinho de esfumar e eu fui esfumando a borda. Primeiro com o mesmo pincel. Eu tenho sempre um papel toalha ali do lado para ir tirando o excesso de pigmentação do pincel. E então eu venho com um pincel mais molinho para realmente tirar qualquer marcação nesse olho. Olha só com o BT Velvet já fica um efeito super lindo, praticamente uma maquiagem pronta, não é? Para deixar um acabamento mais bonito, eu voltei com o Blush Brown, intensificando essa transição para deixar um efeito bem bonito, bem degradê. E agora vem com esse tom de marrom cintilante, aplicando aqui na minha pálpebra móvel, em cima de onde eu apliquei o BT Velvet. Adoro aplicar essas sombras cintilantes em cima também do BT Velvet, eles deixam um efeito bem bonito, charmoso, elegante, fino. E o BT Velvet ajuda essa cintilância a ficar mais presente, sabe? De um jeito bem bonito. Então eu aplico primeiro com o pincel de aplicar sombra na pálpebra móvel e depois eu venho com o pincel de esfumar, também pegando sombra e fazendo essa divisória entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa, né, com aquele marrom que a gente aplicou inicialmente, fazendo essa transição bem certinho. Agora venho com um marrom um pouquinho mais escuro e opaco,
fazendo esse cantinho externo, dando uma leve escurecidinha pra gente conseguir mais uma tonalidade de cor, mais um tom de marrom mais escuro, dando essa profundidade no olhar. E maquiagem é isso, você vai com uma cor, volta com a outra, dá acabamento, vê onde precisa retornar para ficar sempre um efeito, um acabamento bem bonito, né? Porque maquiagem é muito da beleza, tá no acabamento. Com um pozinho compacto, eu venho com um pincelzinho bem de precisão, aplicando aqui abaixo da sobrancelha e no canto interno do olho, para melhorar esse acabamento. Eu escolho aplicar o pó em vez do iluminador porque eu quero que essa cintilância esteja presente e focada na pálpebra marrom e não em outro canto dos olhos mesmo. Agora os cílios postiços, que dá todo um tchan na maquiagem. Os cílios que a gente escolhe diz muito se a maquiagem ela vai ficar mais casual ou se ela vai ficar mais empoderada. Eu vou pedir desculpas porque eu realmente não lembro qual os cílios postiços que eu usei. Eu acho que foi o 70 da Dime Makeup, mas eu não tenho certeza. Eu vou ficar devendo dessa vez pra vocês, mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou anotar certinho ali o modelinho que eu apliquei. Eu usei a colinha da Nath Capello, tomando sempre cuidado para os cílios não passar os cílios inferiores, senão fica com aquela impressão de cílios caído. E batom também fiz uma misturinha, eu misturei o Luísa e o Letícia da Bruna Tavares, que são 2 tons de marrom. Para chegar nesse tom de marrom, eu queria uma maquiagem aqui monocromática, com tons de marrons e uma maquiagem um pouco mais escura. E eu achei que harmonizou super bem com os olhos, com essa proposta de trazer essa força, essa estabilidade, essa segurança nessa maquiagem. Batom é outra etapa que precisa de paciência. Mesmo numa automaquiagem, aplicar com pincel ajuda bastante. Às vezes aplico o batom primeiro, depois eu venho com o pincel dando os acabamentos para deixar bem retinho. E agora os acabamentos da maquiagem, quando a gente acha que acabou, sempre tem mais um detalhezinho pra gente deixar com acabamento bem bonito, uma maquiagem limpa. Eu venho com o pincel O190, que é um pincel vassourinha, e coloco bastante delineador. Eu usei o delineador preto da Ana Paula Marçal, coloco bastante para não precisar pegar mais produto e já aplico tanto nos cílios inferiores quanto nos cílios superiores, conectando, né, deixando ele bem juntinho com os cílios postiços, para deixar um olhar bem aberto, bem bonito. E depois eu venho dando acabamento na sobrancelha. Antes eu só tinha aplicado o Kit Adjuster da Catherine Hill, que é como se fosse uma pomada. E agora eu venho com uma sombra bem no tonzinho. Esse é um jogo da Vegas de sombra, mas eu tô amando usar como sobrancelha porque tem uns tons bem usuais. E para fechar, deixar aquela sobrancelha bem bonita com uma máscara. Essa aqui é a Taupe da Ana Paula Marçal. Dá uma leve clareadinha no pelo, deixando um acabamento bem bonito e bem próximo do tom do cabelo dela. E esse é o resultado final da maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. Olha só, eu mudei um pouco o cabelo dela, para você ver que a maquiagem é um conjunto. Só de mudar o cabelo, que estava antes mais na lateral, e deixando ele com essa risca no meio, a gente muda também a impressão que a gente tem na maquiagem. Com algumas dicas eu quero ir trazendo esses detalhes para a gente trazer essa impressão nos pequenos detalhes, seja no cabelo, seja nesse olho mais marcante, dando essa presença, passando essa seriedade, essa força no olhar, quanto na técnica em si, para ser bem fácil de vocês aplicarem em casa. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!